Você já parou de mandar mensagem e de repente algo estranho aconteceu? Aquela mulher que parecia distante começa a aparecer mais. Visualiza rápido. Talvez até puxa assunto. E aí você fica confuso pensando, ué, agora? Antes de continuar, se esse tipo de conversa faz sentido para você, já deixa o like e se inscreve. Porque aqui a gente fala de relacionamento de um jeito direto, sem joguinho vazio, só o que realmente acontece por dentro das pessoas. Agora, vamos ser honestos. Quando você para de entrar em contato com uma mulher, não é só o silêncio que muda. O que muda de verdade é a dinâmica emocional entre vocês. Enquanto você estava sempre ali, mandando mensagem, puxando assunto, tentando manter a conexão viva, você, sem perceber, estava ocupando todo o espaço. E quando alguém ocupa todo o espaço, o outro não precisa se mover. É aqui que muita gente se engana. Não é que ela não tinha interesse nenhum. Às vezes, ela só não precisava demonstrar, porque no fundo, você já estava fazendo o trabalho inteiro. Quando você some, não como um joguinho, mas porque decidiu focar em você, na sua vida, no seu valor, algo muda dentro dela. Não é mágica, é psicológico. O cérebro humano reage à ausência, reage à quebra de padrão. Aquilo que era previsível deixa de ser. E quando algo previsível desaparece, cria-se uma pergunta silenciosa. Por quê? E essa pergunta começa a incomodar. Ela pode não admitir isso em voz alta. Pode até continuar postando normalmente, vivendo a vida dela. Mas internamente, existe um pequeno deslocamento, uma curiosidade, uma leve sensação de perda de controle da situação. Porque antes, ela sabia. Sabia que você ia aparecer. Sabia que você ia mandar mensagem. Sabia que de alguma forma você estava ali. Agora não mais. E é nesse ponto que muitos homens estragam tudo. Porque no primeiro sinal de retorno dela, uma curtida, uma mensagem, um story visualizado, eles correm de volta com toda a intensidade de antes, como se nada tivesse mudado. Mas mudou. E se você não entender o que realmente está acontecendo aqui, você vai repetir o mesmo ciclo. Vai voltar a ocupar todo o espaço. E ela, de novo, não vai precisar se mover. Então, o que você precisa entender hoje não é só o que ela faz quando você para de falar com ela. É o porquê ela faz isso. Porque quando você entende o motivo, você começa a agir de um jeito completamente diferente. E isso muda tudo. Quando você para de entrar em contato, a primeira coisa que costuma acontecer não é uma mensagem imediata. É silêncio. E esse silêncio mexe com você. Dá vontade de quebrar, de mandar só um oi, de testar se ainda existe algo ali. Mas é justamente nesse momento que começa o processo real, tanto em você quanto nela. Do lado dela, o que surge primeiro não é saudade profunda, é curiosidade. Aquela pergunta simples, quase automática: por que ele sumiu? Pode parecer pequena, mas psicologicamente isso tem um peso enorme. Porque quebra a expectativa que ela tinha sobre você. Antes você era previsível, e previsibilidade em relacionamentos pode ser confortável, mas também pode reduzir a tensão emocional. Quando não há tensão, não há necessidade de investir energia. Agora, com a sua ausência, essa energia começa a se mover. Ela pode checar suas redes sociais com mais atenção. Talvez perceba coisas que antes passavam despercebidas. Pode reparar se você está saindo, vivendo, seguindo em frente. E isso ativa algo importante: comparação. Será que ele está melhor sem falar comigo? Será que ele perdeu o interesse? Será que tem outra pessoa? Essas perguntas não surgem porque ela está desesperada. Surgem porque, de repente, você deixou de ser um ponto garantido na vida dela. E quando algo deixa de ser garantido, o cérebro tenta recuperar o controle. Agora, aqui vai um ponto importante. Isso não significa que ela vai correr atrás imediatamente. Algumas mulheres vão esperar, vão observar, vão testar indiretamente. Um story que parece direcionado, uma curtida estratégica, uma resposta mais rápida do que o normal, pequenos sinais. E é aí que muitos homens interpretam errado. Eles veem um desses sinais e pensam: ela voltou,
agora eu posso voltar também. Só que não é bem assim. Esses primeiros movimentos dela não são um retorno completo. São sondagens. Ela está tentando entender se ainda tem acesso a você, se a porta ainda está aberta do mesmo jeito que antes. Se você responde exatamente como respondia antes, rápido, disponível, intenso, você, sem perceber, entrega a resposta que ela estava buscando. Nada mudou. E quando nada muda, o interesse dela volta a cair. Por isso, o mais importante nesse momento não é ignorar ou tratar mal. É mudar a forma como você se posiciona. Mostrar, através das suas atitudes, que você não está mais no mesmo lugar emocional. Não é sobre punir, é sobre equilíbrio. Porque quando você mantém sua posição, sem ansiedade, sem pressa, você cria algo que antes não existia, espaço para ela investir. E quando uma mulher começa a investir, mesmo que pouco, a dinâmica inteira começa a se inverter. Depois da curiosidade, vai algo mais profundo. E aqui é onde a maioria dos homens não percebe o que está acontecendo. Quando você realmente mantém sua ausência com firmeza, sem ficar indo e voltando, ela começa a sentir o impacto emocional de verdade. Não é mais só "por que ele sumiu?", começa a virar "o que isso diz sobre mim?". Pode parecer sutil, mas isso mexe com a percepção dela. Porque até então, ela estava acostumada a ser procurada, a ter sua atenção garantida. E quando isso muda, uma pequena insegurança pode aparecer. Será que eu perdi o interesse dele? Será que eu fiz algo errado? Será que ele percebeu algo em mim que eu não vi? Isso não significa que ela vai entrar em crise ou perder a autoestima, mas cria um desconforto emocional leve, que faz ela pensar mais em você do que pensava antes. E aqui entra um ponto muito importante: o valor percebido. As pessoas tendem a valorizar mais aquilo que não é facilmente acessível. Não porque são frias ou calculistas, mas porque o cérebro associa disponibilidade constante com menor risco de perda. E quando não há risco, não há urgência. Quando você estava sempre ali, disponível, presente, respondendo rápido, você, sem perceber, estava reduzindo essa sensação de "posso perder". Agora, com sua ausência, essa possibilidade aparece. E isso muda a forma como ela enxerga você. Talvez ela comece a lembrar de momentos bons com mais intensidade. Coisas que antes eram normais passam a ter mais peso. Até pequenas atitudes suas podem ganhar um significado maior na memória dela. Mas existe um detalhe que quase ninguém fala. Isso só acontece se a sua ausência for genuína. Se você para de falar, mas continua assistindo todos os stories, curtindo tudo, reagindo indiretamente, você não está realmente ausente. Você ainda está presente, só que de forma silenciosa. E isso não cria o mesmo impacto. A ausência de verdade é quando você sai do radar, quando ela não consegue mais prever seus movimentos. Quando você não está mais validando constantemente a presença dela na sua vida. E isso não é sobre manipulação, é sobre respeito próprio. Porque quando você tem uma vida preenchida, objetivos, foco, outras prioridades, você naturalmente não fica disponível o tempo todo. E essa energia é percebida, mesmo sem palavras. Agora, conforme esse processo continua, algumas mulheres vão dar um passo além. Elas deixam de só observar e começam a agir. E quando isso acontece, a forma como você responde vai definir completamente o rumo dessa história. Em algum momento, se o interesse ainda existe, ela vai fazer algo mais direto. Pode ser uma mensagem simples, quase casual. "Oi, sumido!" Ou uma pergunta qualquer, como se nada tivesse acontecido. Às vezes, ela usa um pretexto, algo que lembrou você, uma dúvida boba, um comentário sobre algo que vocês já falaram antes. Mas o ponto não é a mensagem em si, é o que está por trás dela. Quando uma mulher volta a entrar em contato depois que você parou, na maioria das vezes, ela não está só puxando conversa. Ela está testando o clima, quer sentir como você está, quer entender se ainda tem o mesmo acesso emocional de antes. E aqui entra um detalhe que muda tudo. Ela presta muito mais atenção na sua energia do que nas suas palavras. Você pode responder com algo simples, até neutro.
Mas se sua energia for de ansiedade, se parecer que você estava esperando por isso, ela percebe. E, inconscientemente, aquilo reduz o impacto da sua ausência. Por outro lado, quando você responde com calma, sem pressa, sem intensidade exagerada, você transmite algo muito forte: estabilidade emocional. E estabilidade é atraente. Agora, cuidado com dois extremos que acabam sabotando você. O primeiro é voltar exatamente como era antes. Rápido, disponível, sempre puxando assunto. Isso faz com que ela sinta que nada realmente mudou. O segundo extremo é tentar punir. Responder frio demais, seco, distante, como se estivesse magoado ou jogando algum tipo de jogo. Isso cria uma barreira desnecessária e pode afastar de vez. O equilíbrio está no meio. Você responde, mas não se entrega completamente. Você conversa, mas não assume toda a responsabilidade de manter o diálogo vivo. Você demonstra abertura, mas não dependência. E isso cria uma nova dinâmica. Porque agora, se a conversa continuar, ela também precisa investir. Precisa perguntar, puxar assunto, manter o ritmo. E quando isso começa a acontecer, algo importante se constrói. Reciprocidade. Relacionamentos saudáveis não se baseiam em uma pessoa correndo atrás e a outra apenas reagindo. Eles se constroem quando os dois lados se movem. E quando ela percebe que dessa vez você não está fazendo tudo sozinho, ela precisa decidir. Ou entra de verdade, ou se afasta. E essa decisão não vem das suas palavras, vem da forma como você se posiciona. Porque, no fundo, o que você está mostrando agora é simples. Você não está mais disponível a qualquer custo. Agora, tem um ponto que pouca gente fala e que muda completamente a forma como você enxerga tudo isso. Nem toda mulher vai voltar quando você para de entrar em contato. E isso não é um problema. Na verdade, é uma resposta. Porque quando você se afasta e nada acontece, o silêncio também comunica. Mostra que talvez o nível de interesse dela não era tão alto quanto você imaginava, ou que a conexão não era tão forte a ponto de motivar um movimento da parte dela. E aqui entra algo que exige maturidade emocional. Aceitar a realidade sem tentar forçar um resultado. Muitos homens, nesse momento, entram em conflito interno. Pensam: será que eu deveria mandar mensagem? Será que eu exagerei? Será que perdi a chance? Mas na maioria das vezes, não é sobre o que você fez ou deixou de fazer. É sobre o que já existia, ou não, do lado dela. Interesse genuíno tende a encontrar um caminho. Pode não ser imediato, pode não ser intenso, mas de alguma forma aparece. Nem que seja com um pequeno sinal, um contacto leve, uma tentativa de reconexão. Quando isso não acontece, insistir não cria interesse, só revela necessidade. E necessidade, por mais humana que seja, geralmente afasta. Agora, isso não significa que você precisa cortar completamente qualquer possibilidade. Significa apenas que você precisa mudar o foco. Em vez de ficar preso na expectativa de que ela volte, você volta para si mesmo, para sua rotina, para seus objetivos, para sua própria evolução. E aqui está o paradoxo interessante. Quanto mais você realmente se reconecta com a sua vida, menos você depende de uma resposta dela. E, ao mesmo tempo, mais atraente você se torna. Não só para ela, mas para qualquer outra pessoa que cruze o seu caminho. Porque a energia muda. Você deixa de agir por carência e começa a agir por escolha. E isso é perceptível. Agora, se ela voltar nesse cenário, ótimo. Você está em uma posição muito mais forte para decidir se vale a pena ou não continuar. E se ela não voltar? Você não ficou parado esperando. Você cresceu. No final das contas, parar de entrar em contato não é só uma estratégia de relacionamento. É um filtro. Ele revela quem realmente tem interesse e quem só estava confortável com a sua presença constante. E essa clareza, por mais que às vezes doa, te coloca em um lugar muito mais honesto e muito mais poderoso. No final, o que realmente muda quando você para de entrar em contato não é só o comportamento dela. É a forma como você se enxerga dentro de um relacionamento. Porque, se você prestar atenção,
Tudo isso gira em torno de uma pergunta simples: você estava ali por escolha ou por necessidade? Quando um homem está sempre disponível, sempre correndo atrás, sempre tentando manter tudo vivo sozinho, muitas vezes não é só interesse. É medo. Medo de perder. Medo de não encontrar outra pessoa. Medo de não ser suficiente. E esse medo, mesmo que não seja dito em palavras, aparece nas atitudes. Agora, quando você decide dar um passo para trás, não como um jogo, mas como um posicionamento, você começa a construir algo diferente: respeito próprio. E respeito próprio não é sobre se fechar, nem sobre se tornar frio. É sobre entender que conexão precisa de dois lados, que interesse precisa ser correspondido, que você não precisa se esforçar sozinho para ser escolhido. Quando você internaliza isso, sua forma de se relacionar muda completamente. Você não entra mais em dinâmicas onde só você investe. Você não insiste onde não há retorno. Você não tenta convencer alguém a gostar de você. E, ao mesmo tempo, você também se torna mais leve, porque não está mais carregando o peso de tentar controlar o resultado. Agora, presta atenção nisso. A mulher certa não vai se conectar com você porque você desapareceu. Ela vai se conectar porque, quando você está presente, existe troca, existe verdade, existe equilíbrio. Parar de entrar em contato só revela isso mais rápido. Se ela volta e investe, existe algo ali para construir. Se ela volta, mas continua distante, você já sabe que nada mudou. Se ela não volta, você ganhou clareza. E clareza é uma das coisas mais valiosas que você pode ter em relacionamentos, porque evita que você perca tempo, energia e emocional em situações que não vão te levar a lugar nenhum. Então, da próxima vez que você sentir vontade de correr atrás sem parar, lembra disso. Não é sobre quem manda mais mensagem, é sobre quem realmente está disposto a construir algo. E isso nunca vai vir de um lado só. Se essa conversa fez sentido para você, continua por aqui. Porque quanto mais você entende essas dinâmicas, mais simples e mais saudável tudo começa a ficar.